Consiste a analogia na busca da solução através de outra norma, que se trate de demanda similar ao caso concreto, o qual está desprovido de lei para si. Utiliza-se de uma norma ou conjunto de normas aproximadas a um caso. A analogia pode ser classificada como analogia legal e analogia jurídica. A analogia legal, segundo os ensinamentos de Limon de França, é exatamente a aplicação de uma lei àquele caso específico. Cita-se como exemplo o caso da consolidação do negócio jurídico praticado com o vício da lesão. Dispõe o parágrafo 2º do artigo 157 do Código Civil que, aspas, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Fecha aspas. Porém, e se o caso for cometido em estado de perigo? O Código Civil não traz a convalidação do negócio praticado em estado de perigo. Assim, a doutrina e a jurisprudência, valendo-se da analogia legal, instituíram a utilização da convalidação também para o estado de perigo. Inclusive, o enunciado 148 da Terceira Jornada de Direito Civil posiciona-se nesse sentido. Já a analogia jurídica é diversa. Consiste em utilizar-se de princípios, conceitos, preceitos consagrados pela doutrina e pela jurisprudência a um caso específico. Cumpre mencionar que, para alguns doutrinadores, a analogia jurídica se constitui na aplicação dos princípios gerais do direito. Por fim, ainda há diferença entre a analogia e a interpretação extensiva. A interpretação extensiva visa adequar o que o legislador realmente pretendia com aquela norma, ou seja, a norma diz menos do que deveria. É o caso do artigo 12 do Código Civil. Em caso de violação aos direitos da personalidade do decujus, aquele que faleceu, o cônjuge se torna lesado de forma indireta. É o chamado dano por ricochete. E tem legitimidade para postular em juízo, ou seja, para entrar com ação judicial. Em face dessa regra, deve-se aplicar uma interpretação extensiva para garantir ao companheiro o mesmo direito previsto ao cônjuge. Agora, nós vamos falar sobre costumes. O costume é a conduta reiterada de forma lícita e que possui relevância no mundo jurídico. Vocês se lembram? Assim, um determinado costume pode ser aplicado como forma de integração desde que apresente esses elementos, ou seja, a prática reiterada. Ou seja, a prática reiterada é o elemento objetivo, somada à observância da lei, que é o elemento subjetivo, desde que com relevância no ordenamento jurídico. Então, vocês se lembram que nós temos os costumes contra legem, praeter legem e secundum legem, e também temos o costume judiciário. O costume contra legem é aquele contrário à lei. O costume praeter legem é aquele que preenche os requisitos para servir como método integrativo, ou seja, a conduta é reiterada de forma lícita e que possui relevância no mundo jurídico. Já o secundum legem é aquele em que a sua aplicação é imposta pela lei. Alguns doutrinadores ainda trazem o costume judiciário, também conhecido como jurisprudência sedimentada.
Atualmente vivemos em uma era de precedentes, súmulas vinculantes e não vinculantes, repercussões gerais e outras jurisprudências. Há casos como a súmula vinculante, recursos repetitivos e repercussões gerais em que o juiz não pode se recusar a aplicar o precedente. Outros, como jurisprudência sedimentada e súmulas não vinculantes, embora não tenham observância obrigatória, são considerados costumes jurídicos a serem seguidos na ausência de lei específica sobre o tema. Lembrando que esse costume judiciário, ele apenas é considerado por alguns doutrinadores,